Ah, o Chris? Eu tava numa fase muito, muito ruim. E eu recebi o pedido de amizade do Chris no Facebook. E eu pensei, que se dane, eu nunca vou conhecer ele mesmo. 8 anos depois, temos 2 filhos, moramos no Colorado. E ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não tem como explicar a pessoa incrível que ele é. O desaparecimento de uma mulher grávida e suas 2 filhas chamou a atenção do país. É uma tragédia brutal que ganhou as manchetes. A Shannon era uma esposa e mãe devota para as 2 filhas dela, mas acabou tendo um fim pavoroso. Não se tem notícias da família de Chris Watts. Shannon, Bella, Celeste, se estiverem aí, voltem para casa. Parecia que ele estava falando as coisas certas, mas todo mundo reparou na atitude fria dele. O Chris Watts tinha segredos e achava que as pessoas jamais iriam descobrir. No programa de hoje, mostraremos os detalhes dessa terrível investigação. Onde estão a Shannon e as meninas? Elas estão em tanques? Como alguém faz isso com os próprios filhos? Acompanhe a transformação de um pai de família em um monstro. Eu acordei aquele dia sabendo o que ia acontecer e eu não tinha como controlar. O que nós vemos é uma dicotomia de personalidades. Quem é o verdadeiro Chris Watts? Ninguém vai tirar de mim meu futuro brilhante. Crimes Misteriosos, o Monstro de Denver. Era a manhã do dia 13 de agosto de 2018, uma segunda-feira. A Nicole Atkinson, uma mãe do Colorado, estava muito preocupada. Não estava conseguindo falar com a melhor amiga, Shannon Watts, de 34 anos. A Nicole tinha mandado mensagem, tinha ligado e nada de resposta. Ela achou tudo muito estranho e na hora ela já suspeitou que alguma coisa não estava certa. A Nicole e a Shannon se consideravam melhores amigas. Elas eram colegas, trabalhavam na mesma empresa, vendendo o mesmo produto. Pelo que se sabe, elas dividiam tudo na vida uma com a outra. Um dia antes, as amigas haviam estado no Arizona em uma viagem de trabalho pela empresa de vendas diretas Level. A Shannon Watts era uma pessoa animada e extrovertida, mas naquela viagem de trabalho, os colegas perceberam que ela parecia muito cansada. Não quis comer nada e parecia que não estava com a mesma energia de sempre. Ela tinha um problema de saúde muito grave. Tinha lúpus. Lúpus é uma doença autoimune que causa dor nas articulações e no corpo inteirinho. Afeta a vida toda da pessoa e ela também estava grávida de 15 semanas. Shannon e Chris, com quem está casada há 6 anos, já são pais de Bella, de 4 anos, e Cici, de 3 anos, e estão esperando um menino que se chamará Nico. Quando a Shannon e a Nicole voltaram da viagem de trabalho, a Nicole deixou a Shannon em casa por volta da 1h48 da manhã do dia 13. No dia seguinte, a Nicole mandou mensagem para ver como ela estava. Ela sabia que a Shannon estava exausta da viagem e que tinha uma consulta de pré-natal com o obstetra na manhã seguinte. Então a Nicole mandou mensagem para ver como ela estava e como tinha sido a consulta e não recebeu resposta. A Nicole ficou nervosa e preocupada com a amiga, então resolveu passar na casa dela. E viu que ninguém estava atendendo. O carro da Shannon ainda estava na garagem e ela não conseguiu entrar na casa. Sem sinal de Shannon e das filhas, Nicole liga imediatamente para o marido de Shannon, Chris Watts. O Chris trabalhava na indústria petrolífera, ele era supervisor e costumava visitar vários poços durante o dia. Ele falou para Nicole que a Shannon tinha dado uma saída com as meninas e não era para ela se preocupar. A Nicole disse, olha,
tem alguma coisa muito estranha aqui, é melhor eu ligar para a polícia. E ele disse, espera, eu já vou para casa. Mas a Nicole não hesitou e ligou para a polícia mesmo assim. Meu nome é Nicole e eu tô ligando porque eu tô preocupada com uma amiga. Ela não tá abrindo a porta, não tá respondendo mensagens e ligações e não tem movimento na casa dela. À 1h42 da tarde, o policial Scott Coonrod encontrou Nicole e seu filho no local para realizar uma checagem. Tudo bem com vocês? Oi. Você é a Nicole? Sou. Tá, o que acontece? Eu liguei, mandei mensagem, o carro dela tá na garagem, o sapato que ela usa todo dia tá na porta. Entendi. Ele falou que ela levou as meninas na casa de uns amiguinhos, mas elas têm 4 e 2 anos e foram brincar com amiguinhos? Por que ela não foi de carro? E as cadeirinhas estão aqui. O policial Coonrod, do departamento de Frederick, não podia simplesmente arrombar a porta. Então fez as mesmas coisas que a Nicole tinha feito. Shannon, você tá em casa? É da polícia. Se tiver alguém em casa, responda, por favor. O policial não conseguiu nenhuma resposta e não ouviu nenhuma criança. Então, eles esperaram o Sr. Watts chegar. Ah, é ele ali. Depois das 2, Chris finalmente chega em casa e recebe Coonrod. Sou Scott, tudo bem? Vai. Na mesma hora, começaram a encontrar e identificar coisas que a Shannon não teria deixado em casa se tivesse saído. Acharam a bolsa dela. Essa é a bolsa dela? É a bolsa dela. Os remédios. Ela toma uns remédios. Os remédios dela estão aqui. Acharam o relógio dela, o celular e a mala dela estava em casa e não estava desfeita. E estava do mesmo jeito que tinha voltado da viagem. Então, os policiais sobem para procurar qualquer sinal de Shannon e suas filhas. O policial Coonrod percebeu que a cama do quarto do Chris e da Shannon estava sem roupa de cama, estava tudo jogado no chão. E eles perceberam que o lençol de elástico não estava lá. Eu chequei os lençóis e o edredom e não vi nada, mas é estranho que a cama estava sem nada. E aí o Chris entregou uma coisa muito curiosa para a polícia. Disse que tinha encontrado no criado mudo da esposa, que ela tinha deixado a aliança de casamento. Não tinha um bilhete, nada do lado da aliança? Não. Eu coloquei de volta onde estava. Depois da averiguação, a polícia percebeu que ela tinha deixado itens importantes em casa e que tinham que conseguir mais informações com o Chris. Ela falou alguma coisa sobre ir embora e se mudar? Não falou nada. Olha, eu falei com ela hoje cedo e ela disse que ia levar as meninas na casa de uma amiga e ia ficar por lá. E aí, eu mandei mensagem hoje e ela não respondeu. Mas o carro tá aqui e as cadeirinhas. Sim. Só se alguém passou para pegar elas, mas quem eu conheço não tem notícia dela. Todo mundo ficou muito preocupado porque a Shannon sumiu sem falar nada para ninguém. Isso não era nem um pouco normal, a não ser que alguma coisa muito grave tivesse acontecido. Os policiais pressionam Chris para conseguir mais detalhes sobre o início de seu relacionamento com Shannon. A Shannon era a filha mais velha do Frank e da Sandy Ruzek. Ela tinha um irmão mais novo, o Frank Jr. Os 4 eram uma família feliz. A Shannon era uma mulher animada e extrovertida, mas chegou uma época em que ela começou a se sentir mal, com enxaquecas terríveis e outros problemas de saúde. E ela foi diagnosticada com lúpus aos 26 anos. Eu sentia muito desconforto, eu sentia muita dor, eu sentia muito mau humor uma hora eu desisti de tudo. Eu saí do meu trabalho de 9 anos e eu só falei, cansei, eu não aguento mais isso. E aí eu recebi o pedido de amizade do Chris. O Chris Watts é o filho único da Cindy e do Ronnie Watts, mas ele tem uma meia-irmã. Ele e Shannon são de cidades pequenas da Carolina do Norte. O Chris é apaixonado por carros, tanto que o objetivo da vida dele é trabalhar como mecânico na NASCAR. A Shannon e o Chris tinham amigos em comum e foi por isso que ele decidiu mandar uma mensagem para ela no Facebook. Ela hesitou um pouco em começar um romance novo. Eu criei 1000 desculpas para ele fugir, sério, 1000. Todo dia ele tinha chance de falar não, mas ele insistiu. Ele insistiu porque era o cara certo para mim. E ele é maravilhoso. Não tem como explicar a pessoa incrível que ele é. Em 2012, eles se casam.
Poucos meses depois, eles decidem se mudar da Carolina do Norte para o Colorado, na esperança de que o clima amenize os sintomas do lúpus de Shannon. Eles tinham passado férias no Colorado e tinham se apaixonado pela região. Então, o casal acabou comprando uma casa em Frederick, no Colorado, que é uma cidadezinha linda que fica ao norte de Denver. A Bella, a primeira filhinha da Shannon e do Chris, nasceu em dezembro de 2013. E mais ou menos 1 ano e meio depois, em junho de 2015, eles tiveram uma segunda filha, Celeste, que eles chamavam de Cici. O Chris falava que a Bella era uma menina tranquila e carinhosa. Já a Cici era mais espivitada, então eles apelidaram ela de Furacão. Ela só tinha 2 velocidades. Se não estava dormindo, estava a 1000. Por fora, eles pareciam a família perfeita americana. A mãe, o pai, as 2 menininhas e um terceiro filho para nascer. Parecia que a família vivia em harmonia completa. Mas 3 pessoas desapareceram. Quando a notícia do desaparecimento se espalha, Nathan Trinastich, um vizinho do casal, notifica aos policiais de que talvez esteja em posse de provas cruciais. O Nathan explicou que ele tinha câmeras de vigilância em toda a parte externa da casa dele e elas ficavam apontadas para a casa da Shannon e gravavam 24 horas por dia. Então, os policiais e o Chris foram até a casa dele para ver a gravação daquela manhã. Quem sabe aquele vídeo desse respostas definitivas sobre o que tinha acontecido com a Shannon e com as meninas. Faz quase 10 horas desde que Chris Watts, do Colorado, viu pela última vez sua esposa grávida e suas 2 filhas. A polícia da cidade de Frederick espera que imagens de segurança forneçam pistas sobre seu paradeiro. Os policiais foram até a casa desse vizinho. Ele tinha colocado o vídeo para passar na TV da sala. Dá para ver ele, é 5h17. Todo mundo estava assistindo ao vídeo ao mesmo tempo e o que as imagens mostraram foi que, por volta de 5h45, entre 5h30 e 5h45, o Chris parou a caminhonete dele na entrada da casa e deixou uma parte da caçamba dentro da garagem. Era incrível ver a reação do Chris Watts assistindo o vídeo de vigilância que estava passando na TV do vizinho. A linguagem corporal dele, ele não parava de se mexer. Ele ficava com as mãos atrás da cabeça. Eu tive um problema umas semanas atrás, com as pessoas vindo e roubando coisas da nossa garagem. E aí o que eu tive que fazer foi estacionar... Você colocou o carro aqui. É. O Chris começou a conversar muito com os policiais para tentar explicar o que estava fazendo, onde a caminhonete estava estacionada, porque ele tinha dado ré até a garagem. Eu carreguei minhas coisas, meus coolers, meus galões de água, minha mala de livros, meus computadores. A questão com esse vídeo de vigilância é que ele não dava uma resposta definitiva para o que tinha acontecido com a Shannon e as meninas. Tá legal, muito obrigado. Eu espero que isso logo se resolva, cara. Eles viram para sair e parece que o grupo todo vai sair junto. Mas aí, o Nathan segurou o policial com o Rod. Quer falar com ele? Eu só vou anotar as informações do Nathan. Ele não tá agindo normal, não. O que o vizinho falou para a polícia foi que tinha alguma coisa errada. Ele nunca fica agitado, nunca fica balançando o corpo assim. O vizinho começou a suspeitar de alguma coisa. O Chris estava se comportando de um jeito estranho. Logo, o foco da investigação passou a ser descobrir o que realmente acontecia na vida da família. Se o relacionamento estava com algum problema. É um rumo natural de investigação quando alguém desaparece assim, sem nenhuma investigação lógica. Para saber mais, os policiais conversam com amigos próximos de Shannon. Eles explicam que o mundo dela gira em torno da família e de sua promissora carreira em vendas. A Level é uma empresa de nutrição e bem-estar. Ela vendia suplementos, shakes e produtos que, em teoria, deixam a pessoa mais saudável e com mais energia. Se você está no caminho do sucesso, se você tem muito mais autoconfiança do que tinha antes, deixe um comentário, espalhe o amor. Ela postava vídeos com frequência, quase diariamente, falando sobre assuntos relacionados ao trabalho e de cunho pessoal. Ela atualizava a família e os amigos sobre as crianças e o relacionamento com Chris.
Vendo isso, a gente podia perceber que não havia praticamente nada que a Shannon não postaria no Facebook. Ela postou até o momento em que contou para o Chris que eles iam ter outro filho. E esse é um momento muito íntimo. A gente fez de novo. Gostei da camiseta. Sério? Sério. Que legal. Analisando o relacionamento da Shannon e do Chris pelas redes sociais, a gente imaginaria que eles eram uma família feliz. Que eles eram aventureiros, que as meninas eram saudáveis e que o relacionamento ia bem. Oi, gente. Meu dia tá sendo incrível. Eu amo vocês. Enquanto a relação do casal parecia tranquila na internet, os amigos de Shannon contam uma história muito diferente aos policiais. Em julho de 2018, ela foi passar 5 semanas com as meninas na Carolina do Norte. O Chris não foi. E aí o Chris começou a ficar estranho. As mensagens de texto revelaram que ele não estava muito feliz por ter um terceiro filho. 2 filhos já eram bastante. Segundo amigos, a tensão chegou ao auge no Arizona poucos dias antes de seu desaparecimento. Enquanto a Nicole e a Shannon estavam nessa viagem para o Arizona, a Shannon percebeu uma cobrança no cartão de crédito que era alta demais para um jantar de uma só pessoa. A conclusão imediata da Shannon foi: ele deve estar me traindo, deve estar com alguém enquanto eu estou fora. E ela começou a questionar o marido sobre isso. Ele falou que tinha ido assistir um jogo de beisebol e parou para jantar, mas que estava sozinho. Ele negou a ideia de que estava sendo infiel ou que estava traindo a esposa. Após 24 horas de buscas, ainda não há sinais de Shannon, Bella e Celeste. Nós levamos cães farejadores para procurar o cheiro de corpos em decomposição e tentar encontrar algum rastro das meninas e da Shannon. Começaram a fazer uma busca minuciosa na casa atrás de provas forenses. E alguém encontrou um lençol no lixo da cozinha. Era o lençol do quarto do casal. Isso levantou ainda mais as suspeitas da polícia. E em pouco tempo, a mídia fica a par da história. Hoje à noite, a polícia emitiu um alerta de desaparecimento por Shannon Watts e as 2 filhas dela. O marido diz que ela sumiu na manhã de segunda-feira. Meu nome é Thomas Hopnow e eu sou repórter da Denver 7 e eu cobri a história desde o primeiro dia. Quando nós chegamos em Frederick, o Chris Watts estava sentado na varanda, mas era só para eu falar com o Nick, um amigo dele. O Nick me falou: o Chris está aqui e está disposto a te dar entrevista. Você acha que ela foi embora? Olha, por enquanto eu não quero criar nenhuma teoria, eu só espero que ela esteja em algum lugar seguro com as meninas. E uma hora eu tive que perguntar: você teve algum envolvimento? Sem falar diretamente. Então, durante a entrevista, o que eu resolvi perguntar foi: vocês tiveram alguma discussão? E ele realmente respondeu a minha pergunta, o que me deixou bem chocado. Não foi bem uma discussão, a gente só teve uma conversa difícil, mas eu só vou falar isso. E logo depois disso, ele olhou para a câmera e pediu para elas voltarem. Shannon, Bella, Celeste, se estiverem aí, voltem para casa. Se alguém estiver com ela, traz ela de volta. Eu preciso ver minha família. Eu preciso estar com a minha família. Essa casa não está completa sem mais ninguém aqui. Nós, jornalistas, só podemos reportar os fatos. A gente não faz especulações. Mas depois dessa entrevista, eu e o meu fotógrafo achamos tudo muito estranho. Ele estava usando as palavras certas. Parecia que ele estava falando as coisas apropriadas, mas eu acho que todo mundo reparou na postura fria e sem emoção dele na hora. O Chris Watts apareceu na televisão implorando para a família voltar a salvo, mas tinha uma pessoa assistindo que ia virar esse caso de ponta cabeça. Eu achei que era bom eu vir aqui falar com vocês. Eu acho que ninguém na vida dele sabe que eu existo. De verdade. Ninguém. O desaparecimento de uma mulher gestante de Frederick e suas 2 filhas chamou a atenção do país. Enquanto a busca por Shannon, Bella e Celeste continua, a cobertura intensa da mídia leva a uma pista inesperada. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher chamada Nicole Kessinger. Ela tinha informações e se prontificou a prestar depoimento e contar para os detetives tudo o que ela sabia.
Eu conheci o Chris no trabalho e a gente começou a conversar e a se conhecer melhor. E começamos a sair com frequência, acho que na última semana de junho, por aí. Ele me falou que tinha 2 filhas e também me falou que tinha começado o processo de separação da esposa. Pelo que eu sabia, a papelada estava pronta. Eu só posso descrever a informação que a Nicole Kessinger tinha como sendo uma bomba. Eu acho que ele estava querendo ter um relacionamento sério comigo. A polícia encontrou provas de que eles tinham uma relação. Encontraram e-mails que os dois trocaram nos computadores do trabalho. Tinha cartões que o Chris tinha mandado para Nicole Kessinger, com mensagens de amor e letras de música. Existem fotos dos dois juntos. Ele falou para ela que estava se divorciando e a Nicole comentou que podia ajudar o Chris a achar um apartamento para ele e para as meninas depois da separação. Enquanto a Shannon e as meninas passavam férias na Carolina do Norte, o Chris planejava uma vida só para ele no Colorado com a Nikki. Ele chegou a falar, "Eu te amo" para ela. Então, a Shannon não estava louca. E aquela cobrança no cartão de crédito que a deixou tão preocupada era de um jantar romântico com a tal Nikki. Eu fico pensando se tem mais coisa do que eu sei nessa história toda, porque eu acho que ele é um cara decente e eu tô preocupada com a esposa e as filhas dele. É muito bizarro porque as meninas são tão pequenas e ela tá grávida. Então cadê a mãe delas? A polícia não tinha nenhuma prova concreta de onde a Shannon e as meninas estavam, mas eles cada vez mais suspeitavam do Chris Watts. Ele foi a última pessoa que viu as 3 com vida. Devia estar escondendo alguma coisa. No dia 15 de agosto, os investigadores decidem focar na movimentação de Chris no dia em que Shannon desapareceu. Ao mesmo tempo, ele é intimado a fazer um teste no polígrafo. Mais tarde, Tammy Lee, agente de investigação da Polícia do Colorado, e Graham Calder, agente do FBI, conversam com Chris para explicar os resultados. Você não passou no teste do polígrafo. Tá bom. Tá? Nós temos que conversar sobre o que realmente aconteceu. O único jeito delas terem saído é no seu carro. Não tem como, porque eu não joguei as 3 dentro do meu carro. Sei. Sabe que sua caminhonete tem GPS? Sei. Sabe? E que é acionado a cada 10 segundos? Sei. Então nós vamos ver exatamente... Se você não desligou. Eu sei. Aonde você foi? A polícia tinha entrevistado alguns colegas de trabalho dele que disseram que ele estava usando uma caminhonete do trabalho. O veículo tinha GPS e eles podiam checar. E eles ficaram sabendo que ele não tinha ido até o escritório, o que era um pouco raro, e tinha ido direto da casa dele até uma instalação de poços. Os investigadores vão até o local e realizam uma busca com drones para encontrar pistas. E o que acharam naquele poço petrolífero? O lençol que estava faltando. E era do mesmo jogo do lençol que tinham achado no lixo da cozinha. Com o drone, eles tiraram fotos e mandaram para os detetives e para os agentes que estavam interrogando Chris Watts na delegacia da cidade de Frederick. Mas você está aqui mentindo sobre alguma coisa. Então nós precisamos falar sobre isso. Eu não me orgulho disso. Eu traí a Shannon e me sinto péssimo com isso. Ela está grávida. Depois de horas de interrogatório, a única informação relevante que o Chris contou para eles foi que estava tendo um caso. Mas eles já sabiam disso, porque a amante já tinha revelado a história inteira. E os agentes perceberam que logo ele ia desabar. Eu não fiz nada. Foi um acidente? Não, não teve nenhum acidente. Se teve algum acidente na casa, eu não estava lá na hora. É importante saber se foi acidente, porque isso muda as coisas, Chris. Não. Então conta o que aconteceu. Não teve. Eu não causei nenhum acidente. Eu não fiz nada com a minha esposa e minhas filhas. Foi um mal-entendido? Não teve nenhum mal-entendido. A gente teve uma conversa. Não aconteceu nada. Eu não contei pra ela do meu caso. Eu não contei. Eu não contei. Foi um mal-entendido. Falha de comunicação, sério. Foi um mal-entendido. Mas eu acho que eu devia ter contado pra ela na hora. Sério, a gente estava esclarecendo as coisas mesmo. Claro. Eu devia ter contado pra ela na hora, mas não contei porque eu não tive coragem de falar. Qual era o seu plano? O que você queria fazer? Como ia ser a separação de vocês? Bom,
depois que a gente se separasse, eu ia arrumar uma casa. E, sei lá, a gente ia compartilhar a guarda das meninas. Era o que eu esperava. E me fala da Nick. Eu iria levando para ver se a coisa iria evoluir e a gente ia morar junto. E você não derramou uma lágrima nesses 2 dias que ficou aqui? Nenhuma. Nenhuma. Eu não entendo você. Elas são suas filhinhas. Eu sei. E você não derramou uma lágrima por não estar com elas. Você chorou dizendo para sua esposa que queria o divórcio. É. Mas não chora sabendo que suas filhas estão desaparecidas. Eu tô torcendo para que elas estejam bem. Eu tô torcendo para elas estarem vivas. Havia um jogo de gato e rato naquela sala de interrogatório. Ele jurava que falava a verdade, mas eles sabiam que não. De repente, eles mudaram a estratégia. Chris, a Shannon fez alguma coisa com elas? Não, eu não sei, mas... A Shannon fez alguma coisa com elas e aí você achou que precisava fazer alguma coisa com a Shannon? Teve uma pausa e ele olhou para eles e falou: se eu puder conversar com o meu pai, conto o que aconteceu. Então, eles deixaram o Chris conversar com o pai. O pai dele, Ronnie Watts, entrou na sala. Os agentes saíram, mas todo mundo sabia que eles ainda estavam gravando. Eu não quero proteger ela. Você não quer proteger ela? Não. Eu não sei o que falar. Foi ela? Foi. O Chris acabou contando pro pai que viu a Shannon machucando as meninas pela babá eletrônica. Ela sufocou as 2 na cama. Eu surtei e fiz a mesma coisa com ela. Então ela matou a Cici e a Bella. Ela sufocou as 2. Você perdeu o controle e sufocou ela? Ou... Eu sinto muito. Era uma história emocionante que o Chris Watts contou sobre a Shannon ter matado as filhas. A Shannon era uma mãe carinhosa, devota e incrível. Jamais machucaria as meninas. Depois que Chris confessou que tinha matado a Shannon, os agentes entraram e começaram a fazer mais perguntas para ele. Eles queriam saber onde a Shannon e as meninas estavam. Eles mostraram uma foto de uma instalação de poços de petróleo que chama SEV 319. Onde estão a Shannon e as meninas? Aqui e aqui. Elas estão nos tanques? Ele identificou 2 grandes poços de petróleo. Ele tinha colocado a Bella em um e a Celeste em outro. E depois identificou um ponto sem grama onde ele tinha enterrado a Shannon e o filho que estava esperando. Chris? Oi? Levanta, por favor. Às 11h30 da noite do dia 15 de agosto, Watts é preso por suspeita de 3 homicídios em 1º grau. Ele foi preso no ato. Um dia antes, ele estava pedindo para a esposa e para as filhas voltarem. E no dia seguinte, estava admitindo que tinha matado a esposa. Por aí. Foi surreal. No dia seguinte, uma equipe é enviada aos poços de petróleo para recuperar os corpos. Shannon é encontrada primeiro, enterrada em uma cova rasa. E então, começam os dolorosos esforços para remover os corpos de Bella e Celeste. O processo de retirada foi perigoso. Obviamente, era uma tarefa horripilante pela natureza dos acontecimentos. Nós precisamos colocar agentes para praticamente entrar nos tanques e recuperar o corpo das meninas. Isso vai contra a natureza humana. Como alguém faz isso com os próprios filhos? Isso acabou sendo uma missão bastante complicada. Muitas pessoas precisaram ajudar e acho que nunca mais serão as mesmas. Em pouco tempo, a prisão estarrecedora de Chris Watts se torna notícia nacional. O homem preso por ter matado a esposa e as 2 filhas pequenas agora está dizendo aos investigadores que, na verdade, a esposa foi quem matou as meninas. Os Estados Unidos ficaram vidrados nessa história. Um homem implora para as filhas voltarem, mas foi ele quem matou a esposa e as filhas e escondeu os corpos em tanques de petróleo?
O que nós vemos é uma dicotomia de personalidades. Quem é o verdadeiro Chris Watts? Acreditei que cuidaria deles e não mataria. Você me dá nojo. Enquanto amigos e parentes lamentam as mortes de Shannon, Bella e Celeste, um promotor veterano assume o caso. Meu nome é Michael J. Herc, eu sou promotor da cidade de Weld, no Colorado, e eu fui o responsável pelo caso de Christopher Watts. No fim, o Christopher foi acusado de 9 crimes no total. Foram 5 acusações de homicídio em primeiro grau, o 6º foi a interrupção ilegal de uma gestação e a 7ª, 8ª e 9ª acusações foram por manipular um cadáver humano. A essa altura, a gente estava esperando enfrentar um julgamento longo e determinando se iria exigir a pena de morte segundo a lei do Colorado. Mas Chris Watts insiste em não ter relação alguma com as mortes das filhas e diz que assassinou a esposa porque a flagrou estrangulando as meninas. Uma equipe da Defensoria Pública começa a montar o caso. Pouco tempo depois da prisão do Chris, um dos defensores públicos registrou um pedido por amostras de DNA do pescoço da Bella e da Cici. Eles tinham esperança que o DNA comprovasse que a Shannon tinha estrangulado as meninas antes de morrer. O pedido é negado. Alguns dias depois, a defesa de Chris dá uma guinada drástica. Eu lembro bem que recebi um e-mail dos defensores públicos que estavam no caso, dando a entender que o Chris estava disposto a se declarar culpado de homicídio em primeiro grau se o nosso lado estivesse disposto a eliminar a possibilidade de pena de morte. Nós não demos uma resposta imediata. Dissemos que a gente precisava checar o processo e ver se tinha alguma coisa que poderíamos fazer. Christopher Watts, acusado de ter matado a esposa e os 3 filhos, passará o resto da vida na prisão após ter feito um acordo com a promotoria. No dia 6 de novembro, Chris Watts se declara culpado das 9 acusações. Ele acabou aceitando o acordo de tirar a pena de morte, o que basicamente foi ele assumindo a culpa de ter matado a esposa, além das filhas. A história que a Shannon matou as meninas e ele viu na babá eletrônica era bobagem. A declaração que ele deu sobre a Shannon era falsa, incorreta e, sinceramente, era pura mentira e foi corrigida. Nós prendemos o verdadeiro culpado, ele. 2 semanas depois, no tribunal de Weld, começam as audiências de sentença de Chris. Naquele tribunal, as famílias se reuniram, o público se reuniu, a mídia assistia. Finalmente iríamos ouvir o Chris Watts. O que é que ele tinha a dizer? Sessão iniciada, o juiz Marcelo Kopko está presente. Bom dia, podem se sentar. Como de costume, a família da vítima tem a chance de fazer uma declaração para o acusado. Então, o pai de Shannon, Frank Rusek, se dirige ao homem que assassinou sua filha. A vida nunca mais vai ser a mesma sem a Shannon, a Bella, a Celeste e o Nico. Eles foram levados por alguém cruel. Ele é essa pessoa cruel, esse monstro. Como ousa tirar a vida da minha filha Shannon, da Bella, Celeste e do Nico? Acreditei que cuidaria deles e não os mataria. Você me dá nojo. Após a declaração da família Rusek, Herc revela seus apontamentos ao tribunal. Por que isso aconteceu? Como um marido e pai aparentemente normal pôde assassinar sua família inteira? Só existe uma pessoa nesse tribunal e nesse planeta que pode responder essas perguntas. Nós achamos que ele tinha todas as intenções de começar uma nova vida, sem a Shannon, a Bella, a Celeste e o Nico, com o amor da vida dele, que é como ele chamava Nicole Kessinger. Antes de o juiz dar a sentença, Chris recebe uma oportunidade para falar. Quer dar uma declaração? Não, senhor. Obrigado. Não me surpreendeu, porque àquela altura o que ele falaria? E mesmo que ele dissesse alguma coisa, eu não teria encarado como verdade nada do que ele teria dito. Nada menos que a sentença máxima seria apropriado. E qualquer coisa menor que a sentença máxima seria uma afronta à gravidade desses crimes.
O juiz deu 3 sentenças de prisão perpétua, mais 86 anos pelas outras acusações, incluindo a sentença máxima da acusação de interrupção ilegal de uma gestação. E para a família da Shannon era muito importante que essa acusação fosse reconhecida. O Chris Watts vai passar o resto da vida na prisão. É lá que ele vai morrer. Mas a sentença foi quase uma decepção, porque ele não falou. Nós ainda temos tantas perguntas sem resposta. Por que ele fez aquilo? O que ativou a agressão? Qual foi o gatilho daquele ato mortal? Quase 4 meses depois, os eventos tomam um rumo chocante. De repente, o Chris Watts concordou em falar com os agentes sobre o caso. Oi, Chris. Lembra da gente? Lembro. Lembro, vamos lá. Será que iriam descobrir a verdade? 4 meses após Chris Watts ser condenado pelo homicídio de sua esposa grávida e suas 2 filhas, os mesmos agentes que interrogaram Chris em agosto, Graham Calder e Tammy Lee, vão até a penitenciária Dodge na esperança de conseguir uma confissão honesta. Da última vez que os agentes interrogaram o Chris Watts, eles não descobriram por que o Chris fez o que fez. O que aconteceu exatamente com as meninas? Os agentes que trabalham em casos como esses sempre querem ajudar as famílias a conseguirem respostas. Eu espero que no fim você se sinta melhor. Eu espero que isso te ajude. Nós podemos conversar ou você tem alguma pergunta pra gente? Podem começar. A gente começa. Tudo bem. É interessante observar a técnica desses agentes. Eles são bem informais. Eles foram tranquilizando o Chris, deixando ele confortável o suficiente para se abrir. Vocês brigavam? Vocês dois? Bom, a gente... Existia alguma violência doméstica entre vocês? Não, nada. É por isso que fica mais difícil entender tudo isso do meu ponto de vista e do de vocês também. Sempre tem um momento em qualquer casamento em que a pessoa dominante assume o controle de tudo. Claro. Mas na minha vida inteira, eu só segui os outros. Parece que você não queria aparecer nesses vídeos. Não. Sinto que você estava sendo obrigado. Me corrija se eu estiver errada, mas é a sensação que me dá. Eu odiava aparecer nesses vídeos. Eu acabava aceitando porque era o trabalho dela, entende? Eu odiava me expor para qualquer um ver. Então, os investigadores passam a tratar dos eventos que levaram Chris a massacrar sua família inteira. Nós podemos falar do assunto mais difícil? A última coisa que comentamos foi onde as meninas estavam. Mas nós nunca falamos sobre aquela noite. O que aconteceu? Eu só queria falar para ela como eu estava me sentindo naquele momento da vida. Que eu não sentia que a gente era mais compatível. A Shannon chegou em casa umas 2 da manhã. E aí eu senti ela deitada na cama. E eu senti que ela estava se remexendo um pouco. Eu senti que tinha alguma coisa. Ela sabia o que estava acontecendo. E começou a passar a mão em mim e a gente acabou transando. Mas eu acho que foi um teste. É? Foi o que eu pensei. Interessante, tá bom. Deve ter sido bem chocante para os agentes ouvirem o Chris falar que ele ia confrontar a esposa, mas que os dois acabaram fazendo sexo. Quando eu acordei de manhã, eu falei para ela, basicamente, que o nosso relacionamento não ia dar certo. E ela perguntou, o que aconteceu? O que foi isso de ontem à noite? Ela chegou a te acusar de estar traindo ela? O que ela falou? Ela falou, eu sabia que tinha outra pessoa. Eu sabia que tinha outra pessoa. Eu falei que não amava mais ela. Eu fiquei por cima dela e ela me falou para sair de cima. Ela falou, você nunca mais vai ver seus filhos, nunca mais vai ver as crianças. Sai de cima de mim. E foi aí que aconteceu. A Shannon falou para ele exatamente, você nunca mais vai ver as crianças. Isso deixou o Chris tão furioso que ele a segurou pelo pescoço e, por algum motivo, não conseguiu soltar. Eu senti que era. Eu não quero dizer que senti que precisava fazer isso, só senti que já tinha uma ideia rolando na minha cabeça. O plano era aquele, eu ia fazer isso e eu acordei aquele dia sabendo o que ia acontecer. E eu não tinha como controlar, porque eu não consegui soltar ela, eu não consegui. Os agentes sempre souberam que ele tinha matado a Shannon. Ele tinha admitido meses antes. Mas o que aconteceu para ele tirar a vida daquelas 2 menininhas? A esposa estava morta e estava jogada na cama.
Aí ele olhou para a porta e a Bella, de 4 anos, estava lá. Ela ficou falando, o que foi? O que a mamãe tem? Onde a Shannon estava, na hora? Ela estava caída na cama, mas com o rosto para baixo. Enrolada no lençol? O que eu você só falei, nada. Ela não está se sentindo bem. E foi aí que eu levei ela para baixo. E depois? Eu levei ela para baixo e dei ré com a caminhonete. Ele colocou a esposa morta na caçamba, colocou as filhas vivas no carro com ele e dirigiu até os poços. A Bella foi a primeira ou foi a Cici? Eu não quero falar sobre essa parte, sinceramente. Tá bom. Elas eram minhas filhas, meus amores. Eu ainda falo com elas todas as noites. Toda vez que eu vejo as fotos delas, eu não entendo como isso aconteceu. Ser pai era a melhor parte da minha vida e eu estraguei tudo. Nos poços de petróleo, ele pegou a filha de 3 anos primeiro. Sufocou a Cici com o próprio cobertor, até ela morrer. E a Bella estava assistindo tudo acontecer. Ela falou, papai, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com a Cici? E eu falei, eu nem lembro o que eu falei. Eu não sei se disse que sim, como uma pessoa horrível, ou se só coloquei o cobertor em cima dela e fiz a mesma coisa. O mesmo cobertor, do mesmo jeito? Uhum. Tá. E ela falou, não, papai. E foi a última coisa que ela disse. Depois que ele colocou as meninas em 2 poços diferentes, voltou para o carro para pegar o corpo da esposa. Cavou uma cova rasa e enterrou a Shannon lá, nas sombras dos tanques de petróleo. Eu senti que era uma raiva da Shannon e de tudo, e eu saí descontando em todo mundo que apareceu na minha frente naquele dia. Era para eu ter uma filha de 5 anos, uma de 3 e um menino de 1 mês. E uma esposa linda, mas agora só sobrou eu. Casos como o dele são conhecidos. O Chris Watts é um aniquilador de família. A maioria desses aniquiladores estão na casa dos 30 anos. São homens brancos que têm uma natureza tranquila, que guardam tudo para si e aí, de repente, em algum momento, toda essa raiva explode. Isso define o Chris Watts exatamente. O que fez todo mundo se identificar com a Shannon foi que ela mostrava todos os detalhes da vida com as filhas. As pessoas viam uma mãe carinhosa com as 2 filhas e o marido, e acabou tendo um fim pavoroso. Não acredite no que se vê nas redes sociais. Uma pessoa pode parecer feliz e ter a família perfeita na internet, mas nunca se sabe qual é a verdade. Eu vou continuar lutando pelas minhas filhas, pelo meu marido, por mim. E ninguém vai tirar de mim o meu futuro brilhante. Nunca vou esquecer esse caso, podem ter certeza. Eu nunca achei que teria que enfrentar algo tão terrível. Vi muita coisa ruim nesses 22 anos, sendo promotor. Nada disso precisava acontecer. Ele queria começar uma nova vida com a namorada. Se divorciasse, você não precisa assassinar a sua família. Eu acho que nós devíamos lembrar dos sorrisos que elas despertavam na família. A Shannon, a Bella e a Celeste precisam ser lembradas como vítimas realmente inocentes.